Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vim trazer um pouco de nostalgia aqui pra vocês. Isso porque eu vou falar sobre A História Sem Fim, tanto o livro quanto o filme. Sobre como essa história marcou a minha vida e como vale a pena conhecer até hoje em dia, de como ela me mostrou que existem várias maneiras de contar uma história, e como isso influencia até hoje o meu trabalho e a maneira como eu penso em narrativa. E esse vídeo tem o patrocínio do Telecine. A campanha atual deles é sobre como tem filmes que nos marcam profundamente, de como o cinema tem essa capacidade. A História Sem Fim, sem dúvida, me marcou bastante. E eu tenho certeza que marcou muitos de vocês, né? E sim, o Telecine tem A História Sem Fim no catálogo, além de outros mais de 2.000 filmes. É um acervo imenso e cheio de ótimas opções pra conhecer. Se você quiser explorar todas essas opções, tem o link pra assinar aqui na descrição. E aproveita enquanto a gente ainda tá no mês de outubro, porque só durante esse mês tem um cupom incrível que dá 60 dias grátis pra novos assinantes. É bastante tempo pra ser marcado pela magia do cinema, né? Então dá uma olhada e agora vamos falar sobre A História Sem Fim. Esse filme é um clássico da infância de muita gente que cresceu aí nos anos 80, nos anos 90. E realmente, quando eu era criança, eu gostava muito de assistir quando passava na TV. Mas eu ganhei um carinho maior ainda por ele quando eu li o livro. Inclusive, eu tô aqui com as minhas 2 edições do livro, que são um pouquinho antigas. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu tenho essas 2 aqui. Essa é a minha mais antiga e ela tá vendo? Até meio carcomida, coitada. Essa edição aqui é ainda dos anos 80, eu tô vendo que é a 4ª edição brasileira, que é de 88, porque ela pertencia à minha mãe, eu nasci só em 92, então esse livro é mais antigo do que eu. E essa edição aqui que eu tenho é mais recente, ela é de dezembro de 2000. Também, assim, tem quase 20 anos, não é como se ela fosse super novinha, né? E por que eu tenho 2? Porque eu era simplesmente fissurada por esse livro. Ele não tá gasto, assim, só de ser muito antigo, mas ele já foi lido demais. Talvez tenha sido um dos livros que eu mais li nessa vida, porque ele é um dos meus livros preferidos até hoje. E teve uma época quando eu tava mais pro fim da infância, começo da adolescência ali, que eu emprestei esse livro pra um amigo. E ele ficou anos sem me devolver. Ele me devolveu, sei lá, 6, 7 anos depois, quase. Então, nesse meio tempo, eu procurei em vários sebos e eu encontrei esse aqui num sebo. Enfim, só pra dizer que eu gosto muito dessa história e ela tá muito presente na minha vida. E eu gosto tanto do livro quanto do filme, mas por motivos diferentes, eu acho. Porque o filme, ele adapta mais ou menos metade do livro, então ele deixa uma parte do livro de fora, que vai meio pra continuação, mas é bem diferente. Eu vou entrar nesse detalhe mais pra frente. Mas primeiro, o que é A História Sem Fim, né? Caso você não conheça, você não seja uma criança que viu esse filme quando passava na TV, você não leu o livro. O que é essa história? Basicamente, A História Sem Fim é um livro dentro de um livro que, assim, dependendo da maneira como você encara, pode ser uma coisa que se repete eternamente. Então pode ter um livro dentro de um livro, dentro de um livro, dentro de um livro. Mas vamos simplificar. Este livro mesmo e o filme contam a história de um garoto que se chama Bastian Balthazar Bucks. Ele é um menino que nas 2 versões da história não tá muito feliz. Ele perdeu a mãe, ele não tem uma relação muito boa com o pai e ele gosta muito de ler livros. Ele usa os livros pra escapar um pouco da realidade dele, que não é uma realidade muito legal. E aí tem um momento em que ele vai parar em uma loja, lá tem um cara meio grosseiro, assim, que atende ele não curte muito, mas ele vê que o cara tem um livro ali com ele, que é um livro muito interessante. É um livro que tem na capa uma imagem de uma serpente que morde o próprio rabo, e tem como título A História Sem Fim. É por isso que eu falei que é um livro dentro de um livro, ou no caso do filme, é a história de um livro dentro do filme. Então o Bastian vai pra escola, mas ele decide meio que matar a aula pra ficar lendo o livro, que é uma coisa que eu imagino que se você foi uma criança leitora como eu fui, é o seu sonho, assim, de ficar horas e horas mergulhado num livro, sem pensar no que tá acontecendo lá fora. Eu, quando era criança, fiz muito isso, de simplesmente passar o dia inteiro no meu quarto, mergulhado em alguma história. E o Bastian basicamente faz isso. Então, uma coisa que eu gosto muito na História Sem Fim é que ela começa mostrando esse personagem, o leitor, e depois é que ela entra na história que ele tá lendo, que é tão importante quanto a história do nosso protagonista. Ele vai ler nesse livro a história de fantasia, que é um mundo que até o nome já indica um pouco pra gente, é um mundo de uma história de fantasia. Então você vai ter alguns seres que são diferentes do nosso mundo. Por exemplo, você pode ter um povo muito pequenino que cavalga caracóis, você pode ter criaturas muito grandes que se alimentam de rochas. Só que esse
esse mundo tão maravilhoso e tão imaginativo tá sofrendo uma ameaça. Ele tá cada vez mais sendo engolido por algo que se chama o nada. E o nada é muito o que o próprio nome diz, assim. Ele não é algo que seja palpável, ele simplesmente vai e faz as coisas pararem de existir. Então até tem um momento em que, quando vão tentar explicar, meio que não é uma coisa compreensível, porque quando algo é engolido pelo nada, não é que fica um buraco ali, porque um buraco ainda seria alguma coisa. É realmente uma força, um conceito que vai acabando com aquele mundo. Enquanto isso, o filme vai mostrando pra gente o Bastian lendo o livro ali no sótão da escola. Isso é uma coisa que o livro também faz de uma maneira que eu acho muito legal, que serve até pra mostrar pra gente qual é cada história. As duas edições são assim, elas são impressas em duas cores. Então você tem os momentos em que o texto tá em cor vermelha e momentos em que ele tá em cor verde. Os momentos em cor vermelha são os momentos que se passariam no nosso mundo, né? Teoricamente, no nosso mundo. E os trechos em verde mostram os momentos que se passam em fantasia. Desse jeito, o leitor consegue identificar onde ele tá naquele momento. Quais são as partes que você tá lidando com o Bastian e quais são as partes que você tá lidando com a galera de fantasia. E isso vai ser muito mais importante lá pra frente. Eu não vou dar nenhum spoiler agora, pode deixar que quando for ter spoiler eu aviso, mas isso é muito importante porque isso faz parte da construção da história. E o filme também faz isso com a gente, né? Ele alterna entre os momentos que ele mostra as criaturas ali de fantasia e as cenas com o Bastian lendo ali no sótão. E a história que o Bastian tá lendo é uma história que tem um herói, que é o Atreyu. O Atreyu é o responsável por tentar descobrir como ele pode fazer para curar a Imperatriz Criança, que é a governante ali do mundo de fantasia, porque aparentemente o surgimento do nada tem a ver com a saúde da Imperatriz Criança. Então assim, o Bastian vai acompanhando a história do Atreyu e se identificando cada vez mais com ele. E aí é que entra uma das coisas que fazem a História Sem Fim ser tão especial, que é a leitura como um escape, como uma forma de você ser outra pessoa, né? Até no filme, o Coriander, que é o cara que tem o livro no começo, ele fala pro Bastian, você não leu no livro tal? Quando você lê, você não vira o personagem? E o Bastian, sim, mas eu não tenho medo do que vai acontecer com o personagem porque é só uma história. E aí chega a História Sem Fim e brinca bastante com isso, porque cada vez mais o Bastian começa a perceber que as coisas que ele faz no mundo real, a maneira como ele interage com essa história, podem afetar o que tá acontecendo no livro. E aí agora eu vou entrar um pouco em spoilers. Eu imagino que a maioria de vocês já conhece a história, então não vai ter nada bombástico aqui. Mas se você ainda não viu o filme, eu recomendo. Se você não leu o livro, eu recomendo também. Então vai lá e volta depois aqui. Então, e o que eu mais gosto na História Sem Fim é a questão da quebra da quarta parede. Se vocês acompanham o meu canal, vocês sabem que eu tenho uma parte aqui do canal que se chama Ficcionário, que eu falo desses conceitos de ficção, esses conceitos de narrativa, que às vezes eu cito nos vídeos. Então eu fiz essa série pra explicar. E aí tem a quebra da quarta parede, vai ter o link aqui na descrição. Mas é basicamente quando os personagens de uma história reconhecem que eles estão sendo observados por alguém, seja um leitor, seja um espectador. E isso acontece na História Sem Fim o tempo todo. O Bastian começa a perceber a interferência que ele pode causar na história e, na verdade, de como ele é o salvador dessa história. Ele é a solução pro que o Atreyu estava procurando. Quando ele conversa com a Imperatriz Criança, ela fala sobre isso, que ele sente que falhou na missão dele, porque a solução seria encontrar uma criança humana para dar um novo nome para a Imperatriz Criança. E ele não encontrou nenhuma criança. Só que a Imperatriz explica pra ele, não é que você precisava encontrar. A criança já tá aqui entre nós. O que a gente precisava é que ela te conhecesse, é que ela acompanhasse a sua história, ela conhecesse o nosso mundo. Então só de existir a história do Atreyu, o Bastian conseguiu se identificar com ele a ponto de se envolver com essa história e querer dar o novo nome da Imperatriz Criança. Isso eu acho tão incrível porque basicamente qualquer história é feita pra isso, é feita pra que a gente se envolva e a gente queira chegar até o final. Então, assim como a interferência do Bastian seria necessária para que fantasia continuasse existindo, qualquer livro que a gente leia também depende da nossa leitura para que a história continue. A gente não tem sempre aquele momento quando a gente vai ler alguma coisa que a gente não quer que aconteça, de fechar o livro, meio que pensando que se a gente parar de ler, a história não vai continuar e a gente não vai chegar naquele momento que a gente não quer saber a respeito, porque a gente, como leitor, tem esse certo poder sobre o que a gente tá lendo. E eu acho que a História Sem Fim é muito legal
pra mostrar isso. E essa questão de você se transformar no personagem, né, você se colocar na pele do personagem, que o Coriander fala no começo do filme, também tem tudo a ver com a maneira que a gente interage com os livros, né? A gente se coloca na pele daquele personagem. E não é que necessariamente a gente vá concordar com tudo que ele faz, depende muito da história. Mas nesse caso da História Sem Fim, o Atreyu é um herói bem do jeito que a gente espera que um herói seja, né? Ele é convocado pra missão, ele passa por todos os desafios, e o Bastian vai se identificando com ele. É muito legal, por exemplo, no filme, quando o Atreyu fala pro Artax, o cavalo dele, pô, vamos fazer uma pausa, comer alguma coisa, e o Bastian, lendo o livro, fala, putz, é mesmo, vou comer alguma coisa também. Ou quando ele sente medo, pensa em parar de ler, porque ele tá naquele sótão que é todo assustador, né, de noite, e ele fica, não, mas o Atreyu não desistiria, o Atreyu não teria esse medo. Então, ele vai se transformando, de certa maneira, no herói da história, e ao mesmo tempo você tem esses momentos de quebra da quarta parede, quando o Atreyu vai olhar na porta, que é um espelho, que você vê quem você é de verdade, e ele vê o reflexo do Bastian. Então, ele realmente é um herói que é feito pra ser um avatar do leitor ali. Isso ainda é mais surpreendente porque no livro o Bastian ele é descrito como tendo uma forma física completamente diferente da do Atreyu e ele se sente muito mal pela forma física dele. Então quando é descrito no espelho exatamente a figura do Bastian, ele fica muito surpreso. Mas o herói de muitas histórias é feito pra isso, pra gente se identificar, pra gente se colocar na pele dele, ou então até pra desejar que a gente vá fazer os atos heróicos daquela pessoa, né? Outra coisa que eu gosto muito de A História Sem Fim é que ele mostra pra gente como as histórias podem ser formas da gente escapar. Quem nunca mergulhou num livro ou assistiu a algum filme e meio que esqueceu de todos os problemas, só pensou nos problemas que aquele personagem estava passando, nos desafios daquele personagem, acabou deixando pra trás todas as coisas que estavam te preocupando pra se concentrar nessa história. E nem acho que seja uma coisa que a gente faça conscientemente, mas sim algo que faz parte de interagir com uma história. E A História Sem Fim, na minha opinião, aborda muito isso. Mas eu queria aqui fazer uma crítica ao filme. Que assim, ele realmente é muito legal pra mostrar a primeira parte do livro. Mas existe uma questão que a segunda parte do livro lida muito mais com as consequências desse escapismo, das consequências dos seus desejos e da sua criação de um mundo, né? De um mundo fantástico. E apesar de existir um segundo filme da História Sem Fim, que teoricamente adapta essa segunda parte, ele não tem tanto essa crítica que tá presente no livro. Então eu sinto um pouco falta disso, porque eu acho que vai ficando cada vez mais genial a história, sabe? Se o filme já tem toda essa discussão de metalinguagem, essa discussão de falar de histórias dentro de histórias, da quebra da quarta parede, que é muito presente no filme também, né? Tem um momento em que a Imperatriz Criança olha diretamente pra câmera quando tá falando de outras pessoas que vivenciaram essa história, que no caso somos nós, os espectadores do filme. Eu acho que o livro consegue mergulhar ainda mais nisso. Você tem momentos em que a história do livro que a gente tá lendo aqui está dentro do livro em fantasia. Por isso que a História Sem Fim, de certa maneira, porque a maneira como a gente interage com uma história de ficção vai fazer com que essa experiência seja completamente diferente, ou seja, vai acabar alterando, de certa maneira, a própria história. Então, assim, esse vídeo é sobre como A História Sem Fim, tanto o filme quanto o livro, me marcaram, ainda quando era criança, e como me marcam até hoje. E realmente essa história é uma das que mais influenciam a maneira como eu vejo a literatura, como eu vejo a cultura hoje em dia. Não porque seja necessariamente a mais inovadora de todos os tempos, eu não tô dizendo isso, mas é uma história que de maneira simples, que até crianças conseguem entender, mostra como a nossa interação com as histórias é importante. E isso afeta até hoje a maneira como eu trabalho, a maneira como eu penso em cultura pop e com certeza a maneira como eu encaro os livros. Enfim, talvez esse vídeo tenha ficado muito longo, mas eu realmente amo demais esse filme, amo demais essa história e eu queria compartilhar com vocês isso tudo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais pra frente só sobre o livro, sobre essa segunda parte e como ele mesmo desconstrói algumas coisas que ele colocou na primeira metade. Só diz aí nos comentários. E eu queria que você colocasse aí também, do filme, qual é o seu momento preferido. Eu me divido em dois. Tem um momento triste, que é o do pântano, e tem um momento que eu gosto muito, que é quando o Atreyu vê os painéis mostrando a história dele até o momento que ele vai encontrar o Mork. Eu gosto demais desse momento, porque acho que é bem a vibe da história. Diz aí nos comentários então, e se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!